bem? Boa tarde, meu nome é Marcelo, sou diretor na Álvares e Marçal e eu trouxe aqui um case para vocês, para compartilhar um pouquinho com vocês o que é a nossa metodologia integrada de desenvolvimento de projetos. E aí, eu acho que um pouco diferente do que eu tenho visto hoje aqui no nosso evento, eu vou falar um pouquinho de BIM muito mais pelo olhar de quem utiliza e não de quem gera, de fato, o BIM lá na sua origem. Então, eu vejo a gente falando muito aqui de... por exemplo, a gente acabou de vir aqui o pessoal conversando sobre biblioteca, sobre os elementos, sobre as normas, né? Aqui eu vou mostrar um viés muito mais de utilização. Eu vi o pessoal da Klabin sentado aqui, né? O pessoal da Gerdau aqui, que a gente trabalha junto. Tem mais algum owner de grande projeto aqui na sala? Alguém que está construindo ativo? Vocês vão ver um caso aqui onde a Gerdau adotou uma série de metodologias, incluindo o BIM, para a gente impulsionar um projeto e conseguir um resultado melhor aqui. Então, um pouco do que eu vou compartilhar com vocês. Tá? Esse aqui é o nosso framework de produtos que a gente utiliza dentro da Álvares. Né? A gente tem produtos que atingem todo o ciclo de vida do ativo, desde a fase FEL, a fase de estudo dele, desde a fase de implantação, fase de operação, né? De fato, aqui eu vou estar focado aqui em duas fases, uma fase principal logo antes da aprovação do projeto e a fase de implantação, de fato, onde a gente impulsionou o processo de planejamento e controle do projeto, aqui, de fato, uma parada de manutenção, utilizando o Virtual Design and Construction, que é uma metodologia de Stanford, que eu vou explicar um pouquinho, e ela utiliza muito BIM, né? E por isso que a gente está aqui no fórum compartilhando esse tipo de experiência com vocês. Né? O que é esse VDC, essa forma que a gente, Álvares, usa para planejar? Né? Esse formato que a gente utiliza, ele nada mais é do que uma crença muito forte de que projetos bem definidos eles têm um upside de resultado muito maiores do que projetos bem executados. Né? Às vezes a gente foca muito na execução do projeto. Né? Tem um colega meu aqui, o Alex, ou da Concremate, né? Pô, a gente está fazendo um projeto junto com a Compass. Com a Compass ou com a Comgás? Com a Compass, né? Com a Compass, né? TRSP, né? O terminal de gaseificação, e ali um foco grande na produção ali, né? Mas a gente esquece de que, de fato, para a gente ter uma obra bem implementada, um ativo bem construído, a gente conseguir dar o retorno que ele espera, a gente precisa começar a trabalhar no ciclo lá na frente, né? Então, por a gente ter essa crença de que um projeto bem planejado, bem definido, ele traz um resultado muito maior do que projetos bem executados, a gente começa a utilizar a metodologia do Virtual Design and Construction para suportar esses nossos esforços, né? O que, de fato, o Virtual Design Construction faz é fazer com que a gente construa virtualmente antes da gente ir lá para o site. De fato, a gente exercite o esforço de construir o ativo antes da gente começar a ter os problemas no campo. Né? Essa é uma metodologia lá de Stanford, tá? Que o SAIF, o Instituto de Inovação de Stanford, ele criou. É uma das metodologias, aqui tem outras iniciativas que o SAIF ele está desenvolvendo, né? Nós, Álvares e Marçal, somos um dos membros do SAIF, e aí a gente acaba tendo acesso a essas metodologias de vanguarda, como essa, por exemplo, do Virtual Design and Construction, que traz esse aspecto da gente virtualizar a construção. Né? A gente já implantou o Virtual Design and Construction em mais de 25 cases em 7 empresas diferentes, aqui algumas delas, ó, onde a gente vem aprimorando esse método e a gente vem conseguindo resultados muito interessantes. Hoje eu vou compartilhar esse primeiro resultado aqui com vocês, onde a gente conseguiu reduzir o prazo da parada de manutenção de 30 para 23 dias, uma parada que aconteceu em dezembro agora de 22, e a gente conseguiu ajudar, no caso um case da Gerdau aqui, a gente conseguiu ajudar a otimizar bastante essa execução. Né? Para a gente poder fornecer esse método aqui, a gente vem se graduando com isso. A Stefânia, aqui, inclusive, vai palestrar aqui no teatro principal, aqui, no Fórum de Riscos. A Stefânia ela é mentora dessa metodologia de Stanford, ela é gerente dentro da Álvares e Marçal, e é quem vem ajudando a gente a formar equipes, aí, inclusive com clientes nossos. A Sara aqui está se formando junto com a gente, e outras empresas que vêm ajudando a gente a desenvolver, de fato, essa metodologia e conseguir esses ganhos. Né? O que é o tal do Virtual Design and Construction, né, pessoal? Eu vejo muita gente falando de tecnologia, não sei se vocês têm esse feeling, a gente fala de biblioteca, de elementos de tecnologia, de software, muitas vezes eu vejo as perguntas abrindo, mas já tem software que faz isso, né? A gente, eu acho que até como uma consultoria, a gente traz um aspecto diferente, uma visão diferente, onde, de fato, assim, o BIM, o produto, a tecnologia, na nossa visão, não é o gargalo. Né? A gente tem muita coisa no mercado que já funciona, muita gente capacitada, muita empresa trabalhando com isso. Né? O que a gente vê como grande dificuldade mesmo é você alinhar as pessoas. Né? Como é que você faz as pessoas trabalharem para aproveitarem, de fato, a tecnologia que está embarcada ali? Né? E como é que você embarca isso dentro do processo? Né? A melhor forma de fazer, né? Eu vejo projetos, às vezes, que tem reunião de BIM. Né?
Não sei se vocês já participaram de um ambiente desse, onde o pessoal vai lá discutir o modelo que está sendo feito, ou seja, você cria algo a mais no projeto, né? Isso não faz sentido, né? Como é que você faz com que o BIM, toda a tecnologia, ela te impulsione o processo de executar o projeto, né? Como é que ela faz parte da realidade, do dia a dia do projeto, né? E como é que isso está orientado por norte correto, né? Como é que a gente coloca todo o time de projeto orientado, de fato, para gerar resultado, e gerar resultado daquele case, né? Não é gerar resultado, cumprir a programação semanal, né? Como é que a gente faz o time de projeto engenheirar o projeto, né? Como é que ele melhora o projeto? Como é que a gente agrega mais valor ao projeto, né? Então, acho que esse é o grande desafio que a gente, como Álvares, vem trazendo no VDC. O VDC, de fato, ele tem uma figura central, que é a ICE Section, que nada mais é do que quando a gente reúne todos os players, os stakeholders do projeto, que têm capacidade de tomar a decisão e têm conhecimento para tomar a decisão, dentro de uma sessão estruturada para alcançar um objetivo específico. Então, você alinha o pessoal e traz ali tanto o modelo BIM como subsídio para a tomada de decisão, e é aí que ele entra, de fato, para ajudar a gente, né? Para dar informação em tempo real, da gente conseguir, de fato, saber quanto pesa uma peça, saber que tipo de guindaste eu vou utilizar, né? A verdade é que as discussões nossas não são complexas, né? Os nossos ativos são ativos relativamente simples. A gente não faz foguete da NASA, não sei se alguém é da NASA, se for, desculpa, né? Mas a gente normalmente faz um projeto que, tecnicamente, a gente tem conhecimento, né? Agora, a questão é como é que a gente garante as discussões corretas no momento correto, né? E o BIM vem ajudar a gente exatamente nisso, né? Da gente conseguir visualizar o ativo, da gente conseguir embarcar todos nessa discussão, né? E, por um outro lado, o processo, né? A gente ouve hoje em dia muito falar de Lean Construction, de AWP, né? Como é que a gente traz, de fato, um processo estruturado que faz com que o meu time de projeto faça as perguntas corretas e discuta, né? Olha, essa estrutura metálica eu posso pré-montar? Né? Uma pergunta simples, né? E a gente não faz isso no dia a dia, né? Então, como é que a gente garante, de fato, que o projeto da gente vai passar por essas perguntas e vai tomar essas decisões, né? Esse framework ele ajuda a gente por quê? Porque ele sempre está alinhado com os objetivos do projeto, qual é aquele prazo que eu tenho que partir, qual é o CAPEX que eu tenho que cumprir, né? E, mais do que isso, com os objetivos do cliente, né? De fato, meu projeto é de competitividade, como é o nosso caso lá, que a gente está ajudando a Compass, né? Que ela está fazendo um terminal novo, ela tem que colocar uma molécula aqui em cima, no estado de São Paulo, é um produto novo que ele está vendendo, né? Ou eu estou fazendo uma reforma de sustaining, que o menor CAPEX possível é o melhor benefício, né? De fato, qual é o benefício que eu quero alcançar lá com o meu projeto, né? E você ter esse alinhamento com todo o time, e você chega lá no pilar de você estruturar qual é o seu modelo BIM, para poder suportar na tomada de decisão do cliente, é que faz, de fato, a gente conseguir tirar o melhor da tecnologia, do BIM, do processo e de tudo isso, né? Final do dia, o que o VDC, o Virtual Design Construction, traz para a gente é uma forma da gente alinhar os objetivos, os resultados que a gente quer alcançar, com o nosso time, colocar todo mundo de forma estruturada para trabalhar, utilizando informação, num ambiente onde eu tenho tomada de decisão, consigo olhar para o meu projeto, consigo discutir meu ativo visualmente, e de forma estruturada. Eu tenho um processo, eu sei que eu tenho que passar por várias etapas para conseguir sair no final do túnel de forma madura, né? Então, isso que o VDC traz para a gente, nada mais traz do que uma jornada, né? Uma jornada estruturada para a gente conseguir desenvolver o projeto, né? Bom, saindo da metodologia, né, do que o consultor gosta, né, de explicar framework, né, vamos olhar um pouquinho do que aconteceu de fato. A gente ajudou a parar o complexo de Nordeste da Gerdau, foram 3 unidades. Aqui eu estou mais focado numa unidade única que... Tira o som para mim, por favor, cara. Que, de fato, implementou um braço robótico para fazer a corrida de gusa, né? Quem não conhece um pouco da operação siderúrgica, enche de ácido líquido lá o forno e tem que se fazer um furo, de fato, para aquele ácido líquido correr, né? E seguir o processo. Essa é a célula robótica, que ela está sendo testada na Itália, né? Lá no fabricante, foi o Politec que fez, e aquela vareta ali é que faz o furo de gusa, uma atividade até dezembro do ano passado, realizada por um profissional da Gerdau. Então, um projeto de segurança operacional aqui, um tema muito importante para a questão de segurança de pessoas, né? Então, é um pouco desse o escopo. De fato, a gente, Álvares, ajudou a fazer um planejamento integrado aqui, né? Questões de engenharia não concluída, materiais que ainda não estavam na obra, empreiteiro chegando, né? Ambiente de projeto, como todo mundo conhece, né? E, de fato, o que a gente fez aqui foi começar a utilizar o BIM e a metodologia do VDC para mudar alguns conceitos, né? Então, por exemplo, esse aqui é o cronograma de projeto. Obviamente tem um project lá por trás, a gente fez em Navisworks, tá? Para ser mais simples. Tinha, sei lá, uns 60% modelado do ativo. Tem muita coisa aqui que é modelagem geométrica, tá? Sem informação. Simplesmente para a gente poder simular a construção, né? Então, eu falo assim, de forma alguma o modelo foi gargalo para a gente poder simular a construção e chegar no melhor plano de implantação, né? Não precisamos ter LOD aqui 700, não precisamos ter LOI aqui cheio de informação. A verdade é que o básico já ajuda muito, né? Então, vocês veem aqui, qual é a diferença de você discutir o projeto aqui em vez de discutir no project, né? Eu sou planejador de carreira e sempre brinco que se você abrir o project e perguntar 2 vezes, o cara muda um link, né?
É difícil, né? Não é um negócio amigável, né? Outra coisa é você discutir olhando o ativo, né? Então, esse tipo de implementação traz muito resultado. E olha como é que a gente faz lá. Ó. Tem o empreiteiro aqui, o contratado, a Concremático, a gente lá, o cliente, dono, esse cara daqui é da operação, lá da Sonorte, eu não lembro o nome dele, Sara, toda vez que eu conto eu não lembro o nome dele. E o pessoal aqui, ó, engenharia, pessoal de saúde e segurança, esse cara aqui é Álvares e Marçal, o gerente da Álvares e Marçal lá. E esse é o líder da PAI, que a gente estava em questão aqui, do projeto em aprovação, lá discutindo escopo, né? Então, como facilita as coisas, né? Essa foi uma discussão de processo que a gente fez, quantidade de tempo pré-parada e dentro da parada de montagem de tubulação. Reestudamos isso junto com a Gerdau e conseguimos montar tudo fora da parada. Então, assim, sabe, puxa, estratégia de tirar escopo da parada, né? Algo simples que a gente sempre faz, né? A questão é como é que você consegue eliminar tudo isso, né? E olha o nosso nível de restrição, ó. A parada começou na semana 49. A gente conseguiu chegar com 5% de restrição antes de iniciar a parada, cara. Então, assim, um processo de planejamento muito forte, né? Onde não faltava material, não faltava projeto, né? Você consegue trabalhar para, na hora que chega lá, naqueles 30 dias, a gente ter, de fato, uma execução muito mais rápida, né? Aqui, o tipo de ferramenta, né? Você vê lá o BI embutido dentro de um Power BI, né? De um dashboard que traz aqui o PPC, né? O indicador do Lean aqui de produtividade do Pipe Shop, aqui no caso, né? Pré-fabricação de tubulação e montagem no chão lá para poder ser montada durante a parada, né? Quem tiver aí celular e tiver com internet, o meu estava sem, se quiser escanear o QR Code, vocês vão ver o modelo 3D que a gente usou lá na parada, tá? Vocês vão ver que, mais uma vez, tecnologia não é problema, não tem nem instalação no celular, né? Eu vou passando, o QR Code vai mudando aqui do lugar do slide, ó. Acho que ele veio aqui para cima, tá? Só para não parar, tá? Mas fiquem à vontade de ir mexendo aí. Vocês vão ver lá um modelo com informação básica, uma das quantidades principais de execução lá dentro, exatamente para poder subsidiar a simulação de construção, as discussões com o empreiteiro, né? Então, mais uma vez, assim, um foco muito preciso naquilo que a gente precisa, né? A gente não contratou um modelo BIM super gigante aqui do empreiteiro, do projetista, desculpa, né? A gente, de fato, começou a ter um foco maior aqui para a gente poder ver. Aqui a gente está olhando as CWPs do AWP, né? As Construction Work Packages, né? As disciplinas que a gente ia ter ali dentro, né? E como fica simples de você olhar e saber o que vai demolir, o que vai desmontar, né? Então, de fato, simplicidade na hora de planejar, né? Aqui, a sessão de planejamento, mais uma vez, como é que a gente faz? Ó, todo mundo lá dentro, discutindo, o pessoal de manutenção junto, né? Então, mais uma vez, o aspecto de pessoas, né? Aqui uma ferramenta muito importante que é a rotina de Look Ahead, né? Onde a gente começa a olhar para as próximas semanas. Obrigado. A gente começa a olhar para as próximas semanas e a gente começa a ver o que vai ter de restrição caso eu for executar aquele serviço, para a gente chegar naquele índice da gente iniciar a parada com 95% das restrições da programação da parada eliminadas, né? É isso que traz produtividade no final do dia, né? Não é ficar realocando banheiro, né? A gente tem essas manias de produtividade no mercado que não fazem sentido, né? E aqui você vê o look ahead do cara, né? Ele consegue ver certinho ali o que ele vai fazer na modelagem, né? É muito mais simples a comunicação, né? Aqui, sessão de look ahead, a gente discutindo quais são as interferências das próximas 3 semanas e quem está sentado lá, ó, o supervisor do contratado está lá na frente, né, o montador, né, ele que diz o que está pendente, né, o que falta, que a Gerdau falta entregar para ele que amanhã vira pleito, né, tudo isso a gente olhando para frente lá no projeto, né. Aqui, diversos treinamentos, né, no final do dia, a ferramenta de óculos, de realidade aumentada, ajuda muito o pessoal a entrar dentro da discussão, né, é user-friendly, né, o negócio... Quem acessa banco pelo computador aí? Não acessa pelo celular. Tem alguém? Acessa pelo computador? Levantou, ficou com vergonha, né? Eu também acessava pelo computador. Quando a tecnologia ajuda, você não volta, né? O problema é quando você tem que estudar para usar a tecnologia. Aí é ruim, né? Mas quando ela ajuda, não tem muito segredo, né? É um pouco disso, eu acho, que a gente tenta colocar aqui, né? Tira o som para mim de novo, por favor. E aqui, só para fechar aí, que eu estava já em 10 minutinhos, eu quero deixar um tempinho para vocês poderem fazer pergunta, que é o pessoal usando óculos, tá vendo? E aí você acompanha na TV o cara fazendo walkthrough, né? É um negócio, pô... Aí vai mostrar um pouquinho da realidade aumentada também, né? Esse aqui é o projeto, de fato, vocês vão ver que vai começar aqui, ó. É o pessoal com o tablet lá na ponta, vendo a execução, vendo o projeto, mudando entre projeto e real, né? Para poder ter, ó lá o pessoal instalando lá na hora, no campo, lá a basezinha, tá vendo? Então é o tipo de ferramental que a gente usa, né? Mas o que a gente gosta de frisar não é isso, né? Eu acho que os resultados aqui são muito importantes, né? Acho que o primeiro resultado que a gente conseguiu foi conseguir iniciar a parada com 95% do material no site. A gente não iniciou parada sem saber se tinha material ou não, que é muito comum, né? E os 5% faltantes, você sabe onde está. Né? Você tem plano B, põe no avião se precisar, né? Então, um controle muito significativo. E, de fato, assim, o que a gente precisa fazer, né? A gente conseguiu encurtar 7 dias numa parada de 30 dias. A gente, dia 23 de dezembro, conseguiu partir a unidade. Vai ter um pouquinho do comissionamento aí do robô depois.
E eu acho que esse é o grande ganho que a gente consegue gerar de fato, né? É a gente trazer resultado no final do dia, né? E não implantar tecnologia, o BIM, ou seja o que for, o método, né? O AWP, o LPS, pelo simples implantar, né? E sim você conseguir, no final do dia, trazer o resultado que é importante, né? Pessoal, perguntas? À vontade aí. Comentários? Aqui tem várias tecnologias embarcadas, tá? Você viu aqui é o timelapse, por exemplo, foi uma câmera que a gente colocou, tem um software específico para fazer isso. A gente usou o switch da Trimble para ter realidade aumentada no campo. E a gente usou o switch Bentley para fazer 4D, conexão com apontamento, né? O switch Synchro, né? O Synchro AWP, o switch Synchro Field, tá? Mas a verdade é que, puxa, dá uma volta aqui, você vai ver quantidade de fornecedor que tem, sabe? Mais uma vez, software longe de ser gargalo, sabe? Eu acho que o grande desafio é você conseguir incorporar isso na rotina de projeto, sabe? Isso é o... Usava Synchro Field, na verdade, para dar avanço, e aí a gente importava e dentro do Data Lake mexia em uma série de coisas, né? Mas um foco pequeno, porque a verdade é que assim, era uma obra de avanço controlado, não era uma obra tão grande, com muitas frentes. Então, a verdade é que o Field foi muito mais utilizado ali para a gente testar e colocar o switch para funcionar, para medir avanço, propriamente dito. Tá? Tinha check-in, check-out 3 vezes por dia nos 3 turnos que ficou parado, né? Então tinha um controle legal ali. Nosso colega está falando que a passagem de bastão na parada é muito importante. É isso mesmo, né? Você não tem tempo de planejar ali entre um turno e outro, né? Fechamento de um turno, né? O check-out de um turno e a abertura do outro, né? Super importante mesmo, Alex. Uma curiosidade, eu tenho uma pergunta. Quando você vai implantar o projeto com o VDC, existe algum aculturamento com o time do contrato? Tem bastante, tem bastante. Assim, prévio. Tem 2 jeitos, assim, basicamente, você parte para uma implantação dessa. Uma, se você parte antes da contratação dos seus parceiros. Então, você coloca no bid do empreiteiro, você já coloca a regra do jogo aqui. Isso facilita muito, né? Porque ele já chega com o time estruturado, você pode colocar ali o requisito do time de planejamento. Não é o nosso caso aqui. O caso que a gente chegou, o projeto já estava mais ou menos contratado, já estava um pouco mais para frente. E aí é muito treinamento, muito hands-on, né? Muito ali no campo você fazer o negócio acontecer, né? Mas, assim, experiência de quem vive isso, sabe? Na hora que você entra dentro do container junto com o teu contratado, e a primeira vez que ele levanta a mão e mostra que você tem um problema, né? Você, Auner, né? Lá a gente era contratado pela Gerdau, né? Então, você, Auner, tem um problema, você vai lá e resolve, aí você começa um ciclo de confiança que o negócio funciona, sabe? Porque anteriormente ele não te falava o problema, porque ele ia te cobrar um pleito depois, né? E você, enquanto isso, está chicoteando ele, né? E na hora que ele te mostra o pleito, você fala que a culpa é dele, né? Então, quando você quebra essa relação ruim entre os dois, e você passa a ter uma relação, eu sempre falo, sabe? Dentro da sala de guerra, dentro do planejamento, a gente não pode ter discussão comercial. Comercial tem que ter outro fórum. Aqui a gente tem discussão física, a gente precisa terminar o projeto. Se tem um pleito aqui, um extra scope, a gente discute, mas discute não fórum à parte, né? Quando você consegue fazer essa separação, aí o aculturamento, mesmo do teu contratado, ele é muito melhor, sabe? A verdade é que isso daqui que a gente utilizou o Last Planner System, que é um método do Lean Construction, né? O Last Planner System ele chama assim porque o Last Planner, que seria o cara mais importante da obra, é o encarregado, né? É o teu contratado no final do dia, ele que executa, não é a gente dono da obra, né? Então, quando você tem uma inversão de valor de fato e você passa a escutar o encarregado, quando o encarregado, o supervisor do empreiteiro, coloca o óculos e lista a pendência, aparece na carinha do fiscal uma pendência, aquilo resolve, pô, você começa um ciclo virtuoso aí. Agora, não adianta, é sempre muita cultura, né? Treinamento, né? Não tem muito conflito nas sessões AIS? Ah, com certeza. Como todo projeto, né? Eu sou da Gerdau, tá? Não fiz parte desse projeto especificamente, eu olho o portfólio de implantação de BIM. Sua pergunta a respeito de VDC. Eu fiz 5 implantações de VDC. Eu não falei que eu estava fazendo VDC. Mas tá? isso é estratégia É uma estratégia minha, porque eu acho que vira um buzzword a mais, porque a gente está implementando o BIM, estamos implementando muito forte com uma base do BIM, a implantação de planejamento com o uso de AWP, que já vem com uma sopa de letrinhas. Mais uma sigla. Mais uma sigla. Então, assim, a gente faz a reunião multidisciplinar, a gente traz algumas reuniões tipo design review. É um tipo de reunião ICE, se você for pensar, né? E a gente desenha fluxo para as implantações. Mas eu não falo que é VDC. Nos meus casos, porque foi um pouco sua pergunta, né? Se você treina em VDC. Em VDC, não. Mas em LPS, por exemplo, a contratada tem que ser treinada, porque senão não roda. Porque aqui ele está trazendo mais do que o VDC, né? Ele está trazendo uma visão de gestão integrada proposta pela Álvares, né? Ok.
Então, algumas coisas específicas de BIM você tem que dar treinamento e etc. Assim como de LPS. Mas o VDC, eu não acho que você precisa treinar o time. Na verdade, a minha pergunta foi muito nessa linha, porque eu já ouvi de um concorrente seu que vendia, porque isso é uma diferenciação tecnológica, né? Que assim, para o marketing é até bom que se divulgue. Sim. Mas, curiosamente, não era divulgado a sua mesma estratégia. Ele não falava que era VDC. Ele aplicava e não alardeava. Mas eu acho que isso faz todo sentido, sabe? Porque assim, o que é o importante? O importante é a gente reduzir a parada. Não é usar o BIM, não é usar o VDC, não é usar o AWP, não é usar o LPS. É meio para chegar lá, né? Então, dar ênfase no meio não faz muito sentido, né? Agora, você também não capacitar as pessoas, você não permite que as pessoas entendam em que jornada elas estão entrando, né? Querendo ou não, é uma mudança cultural, né? Então, acho que precisa ter um mínimo de comunicação nesse sentido. Como você comunica, que eu acho que é importante. Tem um caso, um colega nosso, Yasbeck, né, colega da Sara, aqui da Gerdau, ele me pediu hoje, ele mudou de unidade da Gerdau, e falou, Mor, você pode me orçar de novo aquele serviço igual a gente fez? Não tem nada de LPS, VDC, final do dia é planejamento, né? Eu e a Sara, a gente tem muito essa conversa, eu sempre falo, sabe, eu acho que hoje o AWP, por exemplo, o VDC, são métodos que estão muito em voga, porque eles tratam dores que a gente tem, né? Como colaborar, como ter um processo de planejamento mais organizado. Daqui a 3 anos, eu tenho uma crença que não são esses 2 métodos que vão estar levando a gente para o sucesso, porque isso vai ter sido incorporado na nossa rotina. Nossa Concremate, quando chegar, já vai estar fazendo isso, né? Ela, sabe, a parceria ela vai incrementando o nível de senioridade e a maturidade dos nossos parceiros, né? E a gente tem que ir evoluindo, né? Então, eu acho que é sempre assim, sabe? Eu acho que o método, ele no final do dia é um acelerador para a gente alcançar um resultado. O que importa mesmo é a gente conseguir ter retorno, fazer um negócio que está alinhado com o que a gente prometeu lá para a nossa diretoria no final do dia, né? Eu perguntei porque exige um certo engajamento, né? Então, as pessoas precisam saber em que está embarcando, né? Mas obrigado, Sara, pela sua... Muito bom. Mais alguma pergunta? É interessante, sim, você engajar o líder do projeto. Porque o foco, o resultado que você gera, ele é o principal interessado. Como é teu nome? Que empresa que você está, cara? Meu nome é Daniel, sou da OEC. Legal, Daniel. Obrigado pela pergunta, viu? Obrigado. Pessoal, o tempo da gente esgotou, mas eu estou aqui fora, fico à disposição para conversar, assim como sei que a Sara também, todos nós aí, tá bom? Muito obrigado pela presença de vocês, viu?